Gente, vamos continuar hoje a neurologia, né? Que bom, 3 aulas e uma apostila só. A gente vai discutir hoje cefaleias no primeiro tempo e no segundo tempo epilepsias, tá? E no último tempo a aula de pediatria, apostila de pediatria 8. O tema hoje é bastante tranquilo, tá? Para ganhar ponto na prova e cai bastante. Para você ter uma ideia, em 2007, a prova do FRJ, de 20 questões de clínicas, 8 questões envolviam cefaleia e epilepsia. 8 questões de uma prova de 20 questões aqui na aula de hoje. E sem mistério. Bom senso, sem nenhuma questão decoreba, nada disso. Vocês vão ver que as questões são fáceis. Basta entender aqui a alma das doenças. Então vamos começar aqui, dando continuidade, né, que está acabando a clínica médica. Na semana que vem, Neuro 3 e depois entre especialidades. Então vamos lá, pessoal. Começar aqui com cefaleias. A grande coisa da cefaleia é o seguinte, preste atenção, é a dor mais comum que existe no mundo, tá? Não tem como fugir dessa dor. Você sempre vai ter uma queixinha dessa na emergência, no seu dia a dia, né? Você ouve, sua tia come alguma coisa na hora do almoço, né? Passa mal e te liga que o fígado tá ruim, tá doendo a cabeça dela, né? Que dor de cabeça que ela apresenta. Aquele paciente hipertenso que está com 140% na emergência e tem uma dorzinha na nuca, tem uma dorzinha aqui na região occipital, que cefaleia é aquela que ele apresenta, porque todas as cefaleias têm classificações, né? Tem etiologia, a gente consegue provar isso aí. Então vamos começar a discutir isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia na cefaleia é o seguinte, que é o que dá medo da gente, é saber, essa cefaleia está matando o sujeito? Isso aí, a cefaleia que esse paciente apresenta, é uma meningite, é uma hipertensão intracraniana, porque fez um AVE hemorrágico, rompeu o neurisma, é um tumor intracraniano, ou essa cefaleia que o paciente apresenta é enxaqueca, é cefaleia tensional, é cefaleia em salvas, que a gente não precisa fazer nada, não solicitar nenhum exame complementar, tá? Diagnóstico é anamnese e exame físico. Então a gente vive um dilema. Essa cefaleia, então, é uma cefaleia primária, que é a cefaleia que eu não tenho que fazer nada, eu trato imediatamente o paciente, ou é uma cefaleia secundária, que eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente com esse paciente, senão ele vai morrer. Então, nosso primeiro ponto, a primeira abordagem é essa. E a questão da UFRJ toda foi baseada nesse entendimento. Saber identificar uma cefaleia primária e de uma cefaleia secundária. E vocês sabem fazer isso. Sabem fazer. Talvez as coisas fiquem perdidas na sua cabeça. Que a gente bota aqui agora e organiza, você não esquece mais. Então preste atenção, como saber se cefaleia é primária ou secundária? Visto que a cefaleia não traumática mais comum que tem na emergência, o paciente que vai chegar chorando com dor de cabeça, é uma cefaleia primária, você não precisa fazer nada. Então como é que eu tenho segurança para falar que aquele paciente chorando de madrugada não tem que fazer uma tomografia, visto que ele quer fazer é a tomografia? Ele chega na emergência e não quer saber de dipirona, nem de tramal, nem de morfina, nada disso. Ele quer saber se você vai pedir para ele uma tomografia ou não. E a maioria dos pacientes, tá, não precisa de exame nenhum. Agora, para falar isso, tem que ter segurança e tem que saber identificar. Então, preste atenção. Como é que eu vou conseguir separar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária? É que a cefaleia secundária tem sinais de alarme, tá? Enquanto que a cefaleia primária, ele vai te fornecer a seguinte informação. Doutor, já apresentei essa dor diversas vezes na minha vida. Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 10 anos que eu tenho essa cefaleia. Então preste atenção. Quando a dor se repetir, tá? Já tive isso outras vezes. Pronto, isso aí é cefaleia primária. Se não tiver esse dado e tiver os sinais de alarme, eu vou falar que o paciente tem cefaleia secundária. E esse paciente, eu tenho que tomar cuidado com ele. Então, preste atenção. O que são os sinais de alarme? Gente, quer ver que você sabe de tudo? Bom senso. Primeiro, cefaleia de início após 50 anos. A gente tem que lembrar que os tumores intracranianos são tumores de idosos. Então, se o paciente tem mais de 50 anos e começa a fazer cefaleia, ali se inicia a cefaleia dele, eu tenho que lembrar de neoplasia. Visto também que as cefaleias primárias são doenças de jovens. Então começa aqui, ó, comecei com 30 anos com dor de cabeça. Beleza, faz parte da enxaqueca, da cefaleia tensional, tá certo. Agora, começar a partir de 50 anos não tá certo.
Pode até ser, mas já chama atenção para uma causa secundária. E dentre essas causas, os tumores. Está lá. Então, atento com esse paciente. Já é um sinal de alarme. Quer ver outro paciente? Esse aqui, ó, cefaleia de início súbito. Súbito em neurologia. Tem que lembrar de duas coisas. Ou foi um trauma, ou foi um acidente vascular encefálico, tá? Então, se ele tiver um queixa de trauma, beleza, já sei que foi TCE, tem motivo para ter dor de cabeça. Agora, não teve TCE, não teve nada, estava vendo televisão e, de repente, tem a pior dor de cabeça na vida dele, a dor de cabeça súbita, tem que pensar em quê? Imediatamente. Tem que pensar em causa vascular. Aí eu te pergunto, uma causa vascular isquêmica ou hemorrágica? Isquêmica ou hemorrágica, gente? Você vai pensar. Preste atenção. Dentro do nosso crânio, existem 3 compartimentos. Já falei para vocês isso aqui em aula de neuroaides. Líquor, parênquima e sangue. Todo mundo em homeostase, todo mundo em quantidade suficiente. Ninguém maior que o outro, ninguém em grande quantidade. Porque aqui dentro do nosso crânio, nada pode crescer, nada pode ocupar espaço, porque é uma caixa fechada. E se alguma coisa começar a crescer e ocupar espaço, vai aumentar a pressão intracraniana, tá? Por exemplo, se você sofreu um edema no seu dedo, um sangramento do seu dedo, um hematoma, olha, o seu dedo não vai fazer hipertensão, porque tem espaço para crescer, a pele é maleável. Então você consegue inchar o seu dedo. Agora, aqui dentro, eu não consigo fazer isso. Aqui dentro não dá para fazer hematoma, não dá para fazer edema, porque não tem para onde expandir. E não tendo para onde expandir, eu vou aumentar a pressão intracraniana. E se eu aumentar a pressão intracraniana, eu não consigo perfundir o cérebro. Porque você tem que lembrar que a pressão de perfusão cerebral, né, é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se começar a aumentar a pressão intracraniana, a minha conta vai ficar baixa. E não perfundindo meu encéfalo, eu começo a fazer o quê? Sonolência, queda no nível de consciência, torpor e coma. Então, a gente tem grande preocupação aqui do paciente neurológico, é a hipertensão intracraniana. E o grande motivo de óbito de um paciente neurológico é esse. O que mata um paciente com meningite é a hipertensão intracraniana, o que mata um paciente com tumor é a hipertensão intracraniana, o que mata um paciente com TCE é a hipertensão intracraniana, tá? O que mata um paciente com AVE é a hipertensão intracraniana. Tudo isso assusta a gente. Então, isso é um sinal que a gente sempre tem que identificar na anamnese de um paciente ou no exame físico de que tem dor de cabeça. Então, preste atenção agora. Vamos voltar aqui. Já que não tem como crescer, já que não tem espaço para isso, qualquer um desses compartimentos, se crescer, vai fazer hipertensão intracraniana. Ponto. Aí você pega aqui, início súbito. Quem cresceu subitamente? Líquor? Não. Foi parênquima cerebral? Não. Foi o vaso. Foi o compartimento que tem sangue. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma ruptura de um vaso, que sangrou e que vai encharcar o seu cérebro de sangue. Encharcando o seu cérebro de sangue, o que vai acontecer com você? Ó, esse compartimento aumentou, aumenta a pressão intracraniana. Agora, o AVE isquêmico, ele pelo contrário, ele não gosta de deixar sangue chegar lá. Então, normalmente, o paciente não tem dor de cabeça, tá? Não acontece isso. Ele, se tiver dor de cabeça, ele tem que ter um AVE grande, isquêmico grande, porque aí vai fazer um edema citotóxico, aí ele faz hipertensão intracraniana. Mas, normalmente, o AVE isquêmico não faz dor de cabeça. Quem faz dor de cabeça é o AVE hemorrágico, porque entope o cérebro do paciente de sangue. Seja hemorragia intraparenquimatosa, seja hemorragia subaracnoide, tá? Isso é que vai fazer o paciente sentir dor de cabeça. E se você pegar essa história, você não vai errar mais o acidente vascular encefálico, que você viu na semana passada aqui. Sabe por que você não vai errar mais? Olha só, qual que vai ser a clínica do paciente que teve AVE isquêmico? Uma área do cérebro dele morreu, aquela área para, então ele tem um foco de lesão, ele vai ter um sinal focal. Sinal focal sem dor de cabeça. Isso aí é um AVE isquêmico. Déficit neurológico súbito sem dor de cabeça é AVE isquêmico. Hemorragia intraparenquimatosa. Sangrou dentro do cérebro. Uma área do cérebro, então, começou a ficar prejudicada porque tem um hematoma ali. O neurônio começou a ficar o quê? Comprimido. Então, aquela área que tem hematoma está sofrendo. Aquela área que tem hematoma vai dar um déficit neurológico. Vai dar um déficit neurológico focal. Então, o AVE hemorrágico intraparenquimatoso também dá um déficit neurológico focal. Só que o que vai chamar atenção para diferenciar do AVE isquêmico é que na hemorragia tem hipertensão intracraniana. Então, o paciente vai ter cefaleia e queda no nível de consciência.
Então, AVE hemorrágico intraparenquimatoso, cefaleia, queda do nível de consciência e déficit neurológico focal. AVE isquêmico, déficit neurológico focal. Pronto. E a hemorragia subaracnoide, que foi o terceiro AVE que você viu na semana passada, que rompe o aneurisma do polígono de Willis, principalmente comunicante anterior. O que acontece ali? O sangue, gente, ó, é de vaso grande agora, porque é de vaso de distribuição, está no espaço subaracnoide. O que acontece? Rompe o aneurisma, é muito sangue que cai no espaço subaracnoide. Aí o que o paciente apresenta? A pior dor de cabeça dele, e súbita, porque a pressão sobe agudamente. E aí vai. Existe alguma lesão dentro do parênquima? Existe alguma lesão isquêmica, um foco de hemorragia? Não existe. Então o paciente não tem um déficit neurológico focal. O que é a hemorragia subaracnoide, né? O que vai causar no paciente? O que essa ruptura vai causar? Vai causar a cefaleia súbita e a queda no nível de consciência. É isso que vai acontecer com o paciente. Então eu tenho aqui, ó, se você pegar um caso clínico na prova de déficit neurológico súbito, dor de cabeça súbita, já dá para saber se é um AVE isquêmico, se é hemorrágico intraparenquimatoso ou se é hemorrágico subaracnoide. É só pegar, repetindo, isquêmico, déficit neurológico, focal, só. Hemorragia intraparenquimatosa, déficit neurológico focal, cefaleia, queda do nível de consciência. Hemorragia subaracnoide, é cefaleia e queda do nível de consciência. Está acabado. Então, esses eventos súbitos, olha só, fala que o paciente tem um sangramento, é uma doença grave. Então, isso é um sinal de alarme. Então, só interpretando a gênese aqui de AVE, você interpreta a dor de cabeça do paciente. Tá? E esse ano a questão foi justamente essa, interpretar o que o paciente está apresentando. Não perguntou nada, pediu a interpretação. Está lá. Vamos seguir então. O que mais? Cefaleia com características progressivas. Olha, eu tenho uma cefaleia que 6 meses atrás era grau 1 e doía pouca parte do dia. Aí depois, 4 meses atrás, já foi para grau 3, já doía metade do dia. Hoje, ela já é grau 8, dói a beça, está doendo continuamente, não para de doer. O que você tem que pensar? Olha, eu tinha uma coisa pequenininha que incomodava pouco, mas com o passar do tempo, aquilo foi crescendo, crescendo, aumentando a dor, e agora é uma dor insuportável. Então, ó, cefaleia com características progressivas, você tem que lembrar que alguma coisa está crescendo dentro do paciente. E o que vai crescer? Tumor. É isso que vai crescer. Tudo bem? Se crescer sem febre, é tumor. Se for progressiva com febre, é o quê? Abscesso cerebral. Tá? Abscesso inflamatório por alguma infecção. Então, preste atenção. Olha só como a gente chega. O abscesso cresce devagar. A dor é progressiva, mas tem febre. Tumor cresce devagar, mas não tem febre. Porque neoplasia intracraniana não consome ninguém. Neoplasia intracraniana não manda metástase para lugar nenhum. A neoplasia intracraniana pega um paciente e mata de hipertensão intracraniana. É isso que ela vai fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Cefaleia de início recente em paciente com neoplasia ou HIV. Gente, tem um paciente com câncer de mama, tem um paciente com câncer de pulmão, e agora ele começa a sentir dor de cabeça. Tem que pensar, essas neoplasias mandam metástase para o cérebro. Então tem que correr atrás de uma metástase lá, de um tumor lá. Paciente com HIV, você viu aqui N doenças do sistema nervoso central. Então pode ser o quê? Pode ser linfoma, pode ser meningite, pode ser neurotoxoplasmose, né? Pode ser uma porção de coisa. Então tem que correr atrás também do paciente. Só que você já pegou um macete. Você sabe que se for cefaleia com déficit neurológico focal, é neurotóxico. Se não for, é linfoma. E se for cefaleia com rigidez de nuca, quem que é? Meningococo. Pronto. Mas está lá, ó, tem que pesquisar o paciente. Que mais? Cefaleia com achados sistêmicos. Está lá o paciente com febre, rigidez de nuca e racho cutâneo. Pessoal, o que esse paciente tem? Meningite. Está lá. Então dá para pegar esse paciente, dar analgésico para ele e mandar para casa? Óbvio que não dá. Tem que investigar isso imediatamente. E agora vai mais um macete para vocês. Existem duas substâncias, né, duas situações, vamos falar assim, que irrita a meninge. Duas. A primeira é inflamação, tá? E a segunda é sangue. Então, se você tiver um paciente com rigidez de nuca, tá? O paciente vai ter o quê? Ó, cefaleia e rigidez de nuca, tá? Se tiver febre, é meningite. Cefaleia e rigidez de nuca sem febre, pensar em quem? Quem que sangra lá? Hemorragia subaracnoide. Então, também seria outro caminho que eu tenho. Na questão é a pior dor de cabeça da vida de uma menina, tá? Que caiu,
ficou desacordada e acorda com cefaleia e tem rigidez de nuca. Não tem febre, nada disso? Não. Hemorragia subaracnoide. Chegou um paciente que tem cefaleia, queda no nível de consciência, rigidez de nuca, mas tem febre. O que ele tem? Meningite. Pronto. Já matei também a questão. Tá lá. O que mais? Cefaleia com sinais neurológicos focais. Já sabe, se tem sinal neurológico focal, existe uma lesão focal. Ou um tumor, não é isso? Um abscesso, ou o que mais? Um hematoma, ou uma isquemia, que fazem déficits neurológicos focais. Então tem que correr atrás do paciente. E você já até sabe, né? Se for um déficit neurológico focal, o paciente tem febre, vou imaginar um abscesso. Né? Se for focal, sem febre progressivo, já sei quem é, né? Lembrando, tumor. Pronto. Se for um déficit neurológico focal súbito, é vascular. Sem cefaleia, isquêmico. Com cefaleia, a hemorragia intraparenquimatosa. Pronto. Então, poucos dados e sem exame complementar nenhum, você já formula hipóteses diagnósticas para cefaleia do seu paciente. Tá? Preste atenção nisso. E por último aqui, cefaleia associada a edema de papila. Edema de papila é a tradução de quê? De hipertensão intracraniana. Então aqui, todo paciente, todo médico, desculpem, na emergência, tem que ter um oftalmoscópio, que ele vai atender dor de cabeça e tem que avaliar o fundo de olho, porque se tiver edema de papila, está acabado, esse paciente tem hipertensão intracraniana. Tem que intervir e descobrir o mais rápido possível isso. E aí é que está a grande coisa na sua prova. Por que identificar que o paciente tem isso aqui, gente? Tem sinais de alarme. Para que você vai fazer isso aqui? Isso aqui indica aquela perguntinha que eles vão te fazer. E se for prova prática, então, se for entrevista, essa pergunta vai ser a pergunta fundamental, que é, quando indicar exame complementar para o paciente? Quando você vai fazer isso? Neste momento. Então, perceba, o paciente que te procurou 3 da manhã, com dor de cabeça, que não está preocupado se vai tomar dipirona, se vai tomar Plasil, qualquer outra coisa, e está preocupado se vai fazer tomografia de crânio, você vai falar se ele deve fazer ou não, aqui, baseado nisso, tá? E às vezes você nem vai fazer tomografia para ele. Dependendo da queixa dele, você tem que fazer o quê? Punção lombar. Porque se for queixa de meningite, quem faz diagnóstico de meningite é líquor, tá? Se for tumor, o melhor exame para tumor é ressonância. Se for, por exemplo, um acidente vascular encefálico, qual que é o exame inicial que tem que ser feito? É a tomografia sem contraste, né? Então não basta só saber também que tem que pedir exame. Mas qual exame que você vai pedir? Tudo bem? Às vezes não é necessário fazer tomografia. Tá lá, às vezes o exame do paciente pode ser outro. Tranquilo então, pessoal? Tá aí, tá? Então beleza. Então já captei. Apresentou isso aí, exames complementares. Ótimo. Agora, meu paciente não tem nada disso. Meu paciente já teve dor de cabeça outras vezes, tá? Não é a primeira vez. Ele está chorando no pronto-socorro. Ele vem fazendo isso várias vezes por ano. Eu examino ele, o exame físico dele é normal, o exame neurológico dele completo é normal e não tem nenhum sinal de alarme. O que acontece? Eu tenho que pensar imediatamente nas cefaleias primárias, tá? E cefaleias primárias, objetivamente, quais que eu tenho que saber para a prova? 3. Enxaqueca, cefaleia tensional e cefaleia em salvas, tá? A enxaqueca, ela te procura na emergência. É a dor não traumática mais comum da emergência. A tensional é a cefaleia primária mais comum do mundo, tá? 99% da população já apresentou cefaleia tensional. Então tem que saber diagnosticar isso aí. E cefaleia em salvas é mais rara, mas em prova não é rara. Então essas 3 cefaleias são a base, né, da cefaleia primária. Então vamos começar a discutir aqui, ó, enxaqueca ou migrânia. O que é isso aí? O que é enxaqueca ou migrânia? Pessoal, primeira coisa, não é sinônimo de dor de cabeça. A gente tem que ter noção do seguinte, enxaqueca é uma síndrome, tá? Então envolve um conjunto de sinais e sintomas, que um desses sintomas é a cefaleia. Mas o paciente é capaz de ter crise de enxaqueca sem ter dor de cabeça, tá? Isso é bastante comum? É. Criança, por exemplo, faz crise de enxaqueca sem dor de cabeça. Então, preste atenção aqui. O que é, então, enxaqueca? Que não é uma coisa rara, é uma patologia comum no dia a dia. O que é isso? Gente, quem tem enxaqueca, tá, tem uma doença de origem genética, é uma doença hereditária, tá, mais comum em mulher,
Então a avó teve, a mãe teve, a tia teve, a prima tem e você vai ter também. E o princípio básico da doença é que o seu cérebro é hiperexcitável. O seu cérebro, gente, qualquer coisa que chegue perto dele é capaz de irritá-lo, tá? E nessa irritação toda, você vai liberar neurotransmissores, vai bloquear alguns, vai alterar outros e principalmente a serotonina vai ser o neurotransmissor mais envolvido. E em última análise, essa alteração toda de neurotransmissor vai causar um processo inflamatório vascular. Vai inflamar os seus vasos intracranianos. E quando inflamar os seus vasos intracranianos, você vai ter dor. Aí vai surgir a dor de cabeça na enxaqueca. Por que aquela história? Por que você tem dor de cabeça? Qual seria o motivo? O seu lobo frontal dói? O seu neurônio dói? Né? O que faz dor de cabeça? O que faz dor de cabeça é irritação de meninge, porque a meninge é inervada. Tá? Irritação de periósteo, porque o periósteo é inervado. Tá? E a irritação de vasos, porque os vasos são inervados. Então, um paciente aqui, ó, que tem enxaqueca, quem que irritou ele? O vaso está irritado. É isso que acontece com o paciente. Então, se você entender essa história de cérebro hiperexcitável, que tem liberação de neurotransmissor e que vai causar inflamação vascular, e aí a dor, acabou a enxaqueca. Agora fica fácil. Quer ver que fica fácil? Se é o vaso inflamado causador da dor, como é que vai ser a dor da enxaqueca? É uma dor o quê? Como é que o vaso faz, gente? Ele pulsa. Então a dor vai ser latejante ou pulsátil. Está aí, porque é uma inflamação vascular. Aí vai. Quando o seu vaso está doendo, você tem uma lesão isquêmica qualquer, tá? Lesão que envolve vaso, gente, dor que envolve vaso é dor pequena? Não. A dor é o quê? Forte. E a dor da enxaqueca, ela é forte. Está aí o motivo de ela te procurar na emergência. Porque ela é forte, ela incapacita, tá? Senão não procuraria ninguém na emergência, dorzinha chata na emergência por causa dela, não vou. Então está aí o motivo de te procurar. Está aí o motivo de ser cefaleia mais comum na emergência. Porque a dor é forte. Agora, pessoal, não é só isso que vai acontecer. Lembra que não teve alteração de neurotransmissores? Teve. Então, o que vai acontecer na alteração de neurotransmissor? Olha, não vou ter só dor de cabeça. Olha, no momento, antes até da dor de cabeça, eu vou ficar irritado, pensar vai ser difícil, porque eu tenho uma onda de alteração de neurotransmissor, tá? Irritadiço, as pessoas têm que repetir várias vezes a mesma coisa para mim, porque eu não consigo entender, tá? Não consigo pensar direito. Eu quero ficar num ambiente sem luz, eu quero ficar num ambiente sem barulho, eu não quero sentir cheiro forte porque vai me incomodar, porque está tudo alterado. Então você pega o paciente e começa a fazer o quê? Ele tem fotofobia, ele tem fonofobia, ele tem osmofobia, que o cheiro incomoda ainda mais ele quer ficar quieto no canto dele, principalmente dormindo, porque dormir já até melhora a dor dele, porque o sono regulariza neurônio, então ele já acorda sem dor. É isso que o paciente quer. Então tá, então ele tem irritação, olha só, tem sintomas neurológicos, ele tem dor, né? Tem o que mais? Não alterou serotonina? Gente, a serotonina não tem só aqui em cima não. O trato gastrointestinal é rico em serotonina. Então o que acontece com o paciente? Ele começa a fazer gastroparesia pela falta de serotonina. Aí o que acontece? Ele começa a ter náuseas e vômitos. Por que tem enxaqueca, vomita e tem náusea? Por causa da alteração de serotonina no sistema gastrointestinal. É isso que acontece com o paciente. Está aí. Então você começou a perceber como é que eu vou fazer o diagnóstico de enxaqueca na prova. É um paciente que vai ter alteração, né, de irritação mental, que pode surgir antes da dor, durante a dor e até depois da dor. Tá? Ele tem a dor latejante, pulsátil, acompanhado de náuseas ou vômitos, fotofobia, fonofobia, osmofobia. É assim que eu vou fazer o diagnóstico, tá? Mas nessa história toda de inflamação vascular, algumas áreas do cérebro dele, gente, ficam prejudicadas na irrigação. Chega pouco sangue para algumas áreas. Então o paciente pode começar a apresentar eventos assim, o neurônio dele pode sofrer um pouquinho de isquemia, não uma isquemia grave, mas sofre uma isquemia transitória. E isso aí pode justificar manifestações neurológicas focais que surgem na crise de enxaqueca. Por exemplo, ele pode ter dormência nos braços, dormência perioral, tá? Ele pode ficar cego durante uma crise, ter uma amorose transitória, ele pode ficar hemiplégico durante a crise, ele pode ver pontinhos brilhando, passando pelo olho dele, que são os escotomas cintilantes.
E esses sintomas neurológicos que surgem durante a crise de enxaqueca, a gente chama de quê? De aura, tá? Que pode surgir no paciente. Então, olha que interessante, a enxaqueca pode ser diagnóstico diferencial com AVE isquêmico. Claro que pode. Tá até com AVE hemorrágico, né? Porque faz déficit neurológico e dor de cabeça. Isso pode acontecer com o indivíduo. Então, para te mostrar que ela é muito mais do que a dor de cabeça. E você fique atento, que criancinha com enxaqueca fica com duas coisas, dor de barriga e vomita, tá? A criancinha fica fazendo dor abdominal cíclica. E essa criancinha, olha o que acontece com ela. Ela já fez 30 exames parasitológicos de fezes, já fez 20 ultrassons de abdômen, já fez também ressonância de abdômen, está sendo preparada para fazer uma arteriografia, porque acham que é angina mesentérica, tá? E ninguém pensa que essa criança pode ter enxaqueca. Porque enxaqueca na infância é dor abdominal cíclica. Entra no diagnóstico diferencial. E você trata a criança fica muito bem, obrigado. Beleza? Então, gente, aí estão as características da enxaqueca. Vai ter que decorar isso aí? Não. Você captou aqui que eu falei para vocês, então ficou fácil. Então, só para recapitular, ó, sexo mais comum em mulheres, idade de 30 a 50 anos, a dor normalmente é unilateral frontotemporal, normalmente é isso, não é obrigatório, tá, gente? Mas essa história de ser unilateral é que veio o nome, né, de hemicrânio migrânea, tá? Porque normalmente é unilateral. Duração de 4 a 72 horas, mais da manhã ao final da tarde, intensidade aqui, ó, moderada a grave, tem história familiar, falamos sobre isso com vocês, a história genética, e tem aura, sim. E outros achados, olha, sintomas gastrointestinais, ó, náuseas, vômitos, pródromos, a irritação, né? Ó, intolerância antes da dor, pós-dromo também que ela pode apresentar, já que ela teve essa alteração neuronal, inflamação vascular, depois da dor o paciente ainda sente também um pouquinho, ele não se recupera rápido, tá? E é muito associada com menstruação, muito mesmo, tá? As mulheres, por exemplo, podem fazer a crise só durante o período menstrual, tá? E olha só, não é só a menstruação que desencadeia isso aqui, não. Preste atenção, isso é uma doença crônica, tá? Você está fazendo crise de vez em quando, que dura de 4 a 72 horas. E por que que o indivíduo faz crise? Por que ele faz crise, gente? A crise surge do nada? Não. Lembra que seu cérebro é hiperexcitável? Qualquer coisa irrita seu cérebro. Tá aqui, ó, menstruação é uma coisa assim, para irritar. Não dormir? Irrita. Não comer? Irrita. Estressar? Irrita. Tá, gente? Então, qualquer coisa é capaz de irritar. Mudança de temperatura? Irrita. Mudança de umidade relativa do ar é capaz de desencadear crise. Altitude é capaz de desencadear crise. Qualquer coisa que altera a sua homeostase é capaz de desencadear a crise. E olha o que acontece. Olha o que acontece. Sua tia foi na churrascaria na hora do almoço. Comeu tudo que tinha direito na churrascaria. Jacaré, javali, rã, né? Tudo ela quis provar. Lagosta, ostra, fez a festa. Chegou em casa, começa a sentir dor de cabeça e enjoo. Aí te liga. Meu querido, olha só, eu sei que você está formando, agora me dá uma ajuda aqui. Sabe o que foi? É que o meu fígado atacou, tá? E meu fígado atacou, eu estou com uma dor de cabeça tremendo e uma vontade de vomitar que não passa, tá? Dá para você me receitar um hipoclerzinho para eu tomar, né? Um chá de camomila para melhorar a minha dor? Dá para fazer isso? Aí que tá. Que dor que sua tia tem? Que come, tem dor de cabeça forte, enjoo. O que é isso? Ela está com uma crise de enxaqueca. Que a alimentação pode fazer isso, tá? Que dá enjoo e a dor de cabeça é forte. É isso que está acontecendo. Não é o fígado dela que está doendo, que inflamou o fígado e agora a cabeça está reclamando. Não, o negócio vem daqui de cima, tá? Para você ter ideia, gente, chocolate pode fazer, vinho pode fazer, tá? Queijo pode fazer, presunto, qualquer coisa é capaz de fazer. Não necessariamente o álcool em si, obviamente que o álcool pode fazer também, mas não a dor da ressaca, que inclusive a dor de cabeça mais comum que existe no mundo é a da ressaca, tá? Essa é a mais comum, tá? Mas tirando essa aí, ó, tá aí a enxaqueca que não é secundária, é primária. Tá lá. Então, ótimo. Peguei esse paciente, então, eu tenho que tratar, já que a dor dele é forte. E a gente tem dois pilares para tratar.
A gente tem aqui, ó, o tratamento abortivo, que é tirar o paciente da crise, e o tratamento profilático. Porque imagina você ter dor de cabeça todo dia, enxaqueca todo dia. Você não pensa, você não estuda, você está irritado, só quer ficar deitado na cama, né? Então preste atenção. Vamos tirar o paciente da crise primeiro. Como é que eu faço isso? A dor é uma inflamação. Se é uma dor inflamatória, o que eu posso fazer para ele? Anti-inflamatório. Então, por exemplo, diclofenaco, cetoprofeno, indometacina, tá? Posso fazer isso aí? Vioxx, podia fazer, Celebra. Gente, qualquer anti-inflamatório você pode fazer. A dor é inflamatória. Aí vai, pode fazer analgésico também? Dipirona, Tilenol. Pode fazer? Pode também, tem gente que responde. Agora vai, pode fazer corticoide para quem tem crise de enxaqueca? Pode tratar com corticoide? Óbvio que pode, não é dor não é inflamatória. Corticoide é o quê? Anti-inflamatório. Pode fazer corticoide também para crise de enxaqueca. Agora a gente tem que lembrar que eu estou tratando aí então a inflamação. Mas a dor também altera, né? Também é decorrente de alteração de neurotransmissores. Então eu posso utilizar também drogas que atuam em neurotransmissores para crise. Não só analgésico anti-inflamatório. Então preste atenção aqui agora. O que eu posso fazer na crise? Ó, abortivo. Os triptanos. Agonistas serotoninérgicos. Agonistas dos receptores H2 da serotonina. Então o que vai acontecer aqui, gente? Olha só. Sumatriptano, risatriptano, tá? Ó, naratriptano. Essas drogas atuam como serotonina, então, e são capazes de melhorar a sua dor. São compostos conhecidos como migrânia específico, tá? Para você ter ideia, o sumatriptano é mais vendido no nome comercial Sumax. Tem subcutâneo, tem sublingual, orodispersível, spray nasal, tudo que é apresentação para tentar aliviar a sua dor o mais rápido possível. E o benefício dele é iniciar ele logo quando começa a dor. Começou a doer, já faz isso aí, tá? É onde ele tem a melhor ação terapêutica. Agora não tem só ele. Lembra aqui, ó, tem analgésicos e anti-inflamatórios, tá? Para fazer. Paciente vomitando, posso fazer o quê? Metoclopramida, porque ele vai chegar vomitando também. Então, Plasil para ele. E lembrar que o Plasil ele pode até ajudar aí como coadjuvante na dor, porque o Plasil inibe dopamina. Ele é o inibidor de dopamina central. Esse é o mecanismo de ação do Plasil. E só para lembrar um pouquinho dessa questão do Plasil ser inibidor de dopamina, por que o paciente, gente, gestante, né, acabou de ganhar neném, está lá com deficiência de leite, produzindo pouco leite, o que o obstetra passa para ela? Plasil em altas doses. Por que ele passa Plasil em altas doses? Por que ele faz isso? Porque o Plasil, gente, inibe dopamina. E a dopamina é um importante inibidor, sabe de quem? Da prolactina. Então, quando eu faço Plasil, eu estou inibindo dopamina e libero, então, a prolactina. Então, a paciente agora começa, então, a produzir leite, né? Produzir maior quantidade. Para isso que você faz Plasil. Está lá. Quer ver outra coisa? Você vai fazer prova aí que vai te perguntar efeito colateral de droga. Então, já está começando a perceber aqui como entender efeito colateral. Quer ver outra coisa? Paciente esquizofrênico, tá? Você vai ver isso na psiquiatria, ele tem excesso de dopamina. O tratamento dele, que você vai fazer para ele, é inibir o excesso de dopamina, tá? Então, o efeito colateral das drogas, o paciente esquizofrênico, fazer o quê, gente? Ó, galactorreia. É um efeito colateral, que pode acontecer com o uso do Aldol, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Por causa da inibição. Aí vai. Dopamina é uma substância fundamental para quem? Também para o sistema motor. Então, olha que interessante. Se eu inibir dopamina, entupir um paciente com Plasil, ele pode apresentar qual doença? Qual síndrome? Síndrome parkinsoniana, né? Porque inibe dopamina, e dopamina é fundamental, então, para a motricidade. Então, aquela história, eu melhoro um lado, mas pioro o outro. Estou falando isso por causa de efeitos colaterais que vai aparecer na sua prova, que vão aparecer na sua prova. Então, cuidado aí. Então, vamos seguir. Agora, falha terapêutica. Posso fazer corticoide e clorpromazina. Nome comercial, Amplictil. Então, preste atenção aqui. Como é que vai ser sua conduta prática na emergência? O paciente estava em casa com a enxaqueca dele, com certeza já tomou 100 gotas de dipirona, tá? E não melhorou. Aí ele vai te procurar. Aí ele chega enjoado, vomitando, com a história de dipirona. O que você faz para ele? Anti-inflamatório e Plasil. Pronto. Ambos, gente, claro que venoso. Está vomitando, não vai tomar droga oral. Aí faz, beleza. Melhorou?
vai melhorar. A maioria absoluta melhora. Caso o paciente não apresente melhora, o que você pode fazer com ele? Né? Escalonar o tratamento. Faz corticoide. Não melhorou com anti-inflamatório na emergência venosa? Tem corticoide. Pode fazer dexametasona, que tem excelente penetração intracraniana, né? Hidrocortisona também pode. É corticoide. Aí vai, fiz, não melhorou. Se não melhorar, aí você vai para o neuroléptico. Aí você vai para a clorpromazina. Lembra, neuroléptico atua onde? Na dopamina, que também está envolvida na dor. Então você pode fazer aqui a clorpromazina para o paciente. No Rio a gente faz mais clorpromazina. Lá em São Paulo o pessoal gosta de Aldol para tratar a enxaqueca. Então não se assuste na prova, tem um paciente com crise de enxaqueca refratária e tem lá Aldol para marcar. Porque você pode fazer Aldol também, pode fazer neuroléptico, tá? Cuidado com essa pegadinha aí. Agora, se for fazer isso aqui, gente, prepara o paciente, tá? Primeiro, que essa droga dá uma hipotensão danada. Deitadinho, já corre um soro antes, tá? Segundo, vai derrubar, tá? Vai dar uma sonolência danada. Às vezes o paciente até fica em observação com efeito colateral. Porque, afinal de contas, já sabe, né? Droga para maluquinho. Para segurar maluquinho, tem que ser potente, né? E às vezes não segura. Imagina você aí normalzinho, né? Aí toma isso aqui, derruba você, tá? Você fica derrubado, às vezes fica em observação por causa do remédio. Mas melhora a dor de cabeça, pelo menos. Beleza? Aí depois você vai embora, então. Tá lá. Então tá aí o Amplictil ou o Aldol para fazer para o paciente, que seria o haloperidol. Então, na crise, já tratamos enxaqueca. Agora, tem pacientes que precisam fazer tratamento profilático. Quem tem mais de 3 crises por mês, já tem indicação de fazer tratamento profilático, tá? O que eu tenho? Gente, droga de primeira linha, que você pode começar o tratamento. Pode começar com beta-bloqueador, pode começar com bloqueador do canal de cálcio. Nesse caso, não é qualquer bloqueador do canal de cálcio, tem que ser o bloqueador de ação central, que é a flunarizina, tá? E pode fazer também antidepressivo tricíclico. Essas 3 drogas são de primeira linha. Tá bom, isso aí não serve para a prova. Porque na prova eles vão te dar as 3 drogas e vão pedir você escolher uma. Se mandar escolher uma droga, é o beta-bloqueador. Tá? Então, profilaxia, paciente que não tem asma, não tem glaucoma, né? O que eu posso fazer então? Jovem, sem nada disso? Beta-block. Beleza? Então, marca aí. Agora, outras opções, né, que você pode escolher também. Antidepressivo tricíclico. Guarda aí que antidepressivo tricíclico é um antidepressivo da dor, tá? Lembra da fibromialgia? Você faz ele. Aqui na enxaqueca também posso fazer. Posso fazer a amitriptilina ou a nortriptilina, tá? A nortriptilina tem menos efeitos colaterais que a amitriptilina. Na verdade, a nortriptilina é a forma ativa da amitriptilina, tá? Então você faz isso aí 1 ou 2 vezes ao dia, que também melhora o paciente. Agora, cuidado com os efeitos colaterais dessa droga. Quais são os efeitos colaterais? As mulheres adoram esses efeitos colaterais. Quais são? Engorda, tá? Porque dá uma vontade danada de comer carboidrato, tá? Fica ávida por doce, tá? Então engorda. Trata a enxaqueca por 1 ano, engorda 8 quilos, né? Tá lá. Então cuidado. E outra coisa, gente, antidepressivo faz efeito anticolinérgico. Efeito anticolinérgico é o efeito que seca e prende. Então, esses pacientes reclamam muito de boca seca, genitália seca e constipação intestinal, tá? São os efeitos colaterais anticolinérgicos. Os antidepressivos fazem isso. Guarda esse macete aí. Beleza. Outra droga, bloqueador de cálcio. Não pode ser verapamil, diltiazem, não serve para enxaqueca. Mais uma vez, é flunarizina, que vocês estão cansados de conhecer aí. Como é que é o nome comercial da flunarizina? É o Vertix, tá? O Vertix lá, distúrbio vestibular, aqui ó, flunarizina. Pode fazer paciente. Na literatura americana você não vai encontrar isso, porque não existe nos Estados Unidos, existe no Brasil e na Europa. É uma excelente droga, tá? Tem apresentação em gotas. Criança com enxaqueca, gotinha de flunarizina, que melhora a crise dela. Agora, se você resolver fazer profilaxia com o Vertix, só para lembrar que a apresentação comercial do Vertix é 10 miligramas, tá? E para enxaqueca é 5 miligramas, metade do comprimidinho de Vertix, então, se resolver fazer essa droga aí.
E por curiosidade, depois dá uma lida no Vertix, na bula dele. Está lá, profilaxia da migrânia. Beleza? Agora, tomar cuidado, porque é uma droga também que engorda, tá? Aumenta o apetite. A mãe fica feliz porque está querendo dar vitamina para a criança comer, né? Aí dá Vertix, então, dá flunarizina, flunarim, por exemplo, gotas. A criança começa a comer e engorda. Então, olha que maravilha. Vamos tratar a enxaqueca, né? Todo mundo engordando até agora. Tá lá. E a doença de mulher. Segue. Antiepilético. Antiepilético eu posso fazer também, tá? Posso fazer o valproato de sódio ou o topiramato. Preste atenção agora. Primeiro, valproato de sódio. Você vai ver daqui a pouco, na epilepsia, que é a amiodarona da epilepsia. Para qualquer tipo de crise serve. Não sei qual é a crise do paciente. Ele caiu meio torto, caiu meio de lado, caiu gritando, não sei. Então, ácido valproico. Ele serve para todas as crises. Beleza? Então, se você tiver um paciente sortudo que tem epilepsia e enxaqueca, né? Já sabe como é que você vai tratar. Vai tratar com o quê? Com o ácido valproico, que é valproato de sódio ou valproato. Tudo bem? Vai fazer isso. Mas é uma outra droga também que engorda paciente, tá? Então, tá todo mundo aí engordando. Não tem ninguém que emagrece, né? Eu tô com enxaqueca, eu tenho enxaqueca e tô a fim de dar uma emagrecida. Tem droga que faz isso? Tem. Olha só, o topiramato. Esse antiepiléptico aqui, gente, ele é capaz de emagrecer. Preste atenção agora. Ele começou a ser utilizado, inclusive no endócrino, né? Para coadjuvante tratamento da obesidade. Só que para emagrecer bacana, tem que ser altas doses. E esse medicamento aqui altera a personalidade da pessoa, tá? Então as gordinhas só tomavam isso aqui, ó, e mudavam, né? Era quietinha e agora já está queimando filme, né? Ou queimava filme e agora está quietinha, né? Não consegue pensar direito, não raciocina, altera a personalidade. O que a endócrino fez? Ó, eu não quero mais. Então deixa para o neurologista, tá? Aí o que a gente faz? Enxaqueca? Serve. Serve para epilepsia também? Serve. Então a gente começa devagar na enxaqueca, os pacientes gordinhos, né? Emagrecem, tá? Mas quando você começa a subir a dose, aí o marido reclama. Doutor, tá o terror, né? Tá difícil. Já sabe que o culpado é o topiramato, porque altera a personalidade. Várias drogas aqui hoje alteram a personalidade, tá? Beleza? Então pegamos o tratamento da enxaqueca. Ótimo. Então vamos seguir, pessoal. Cefaleia em salvas agora. A cefaleia em salvas é uma cefaleia primária mais rara, tá? Não é comum, não. Mas ela é a cefaleia primária que tem a dor mais forte que tem. Esse paciente aqui, ele está na emergência, batendo com a cabeça na parede, para ver se a dor do traumatismo craniano é mais forte que a cefaleia que ele está sentindo, tá? Ele está assim. E faz sentido isso. Quer ver uma coisa? Você na boate, feliz a beça na boate, alguém está fumando, você esbarra o seu braço na ponta do cigarro, queima o seu braço. O que você faz imediatamente? Né? O que sua mãe manda você fazer? Esfregar no cabelo, né? Mas você não vai fazer no cabelo porque está lá na boate, não vou te manchar meu cabelo, né? Aí o que você faz? Pega a mão e esfrega. Porque quando você se machuca, quando você toma um trauma, uma queimadura, você pega a mão e esfrega. Sua mão tem GA e vai te proteger, igual saliva de cachorro. Por que você faz isso, gente? Porque o estímulo do tato, ele é mais forte que o estímulo da dor. Então, quando você esfrega, é para enganar o seu cérebro. É para chegar ao estímulo do tato e não da dor. Então, esse paciente, ele fica batendo a cabeça na parede para ver se ele engana o cérebro dele também. Para ver se ele traumatiza a cabeça dele, para ver se melhora a dor dele. Então, preste atenção aqui agora. Nós vamos lidar agora com pacientes do sexo masculino, tá? Jovens, que vão fazer, gente, uma dor que vai durar de 30 a 180 minutos. A duração é curta, mas que vem com muita força, tá? Na região periorbitária. Escolhe um lado do rosto dele e pega ali e começa a doer. E dói, e vai doendo, e o desespero é constante. E somado a essa dor que o paciente apresenta, ele apresenta sinais aqui também no olho dele. Ele faz pitose, ele faz miose, o olho fica vermelho, lacrimeja, ele obstrui o nariz naquele lado, tem obstrução nasal. Parece até uma alergia que o paciente está sentindo junto. E antigamente essa cefaleia era chamada de cefaleia histamínica,
Por causa desses dados que tem de olho vermelho, tá? Rinorreia, lacrimejamento, tá? Olho inchado, porque pode ter edema de pálpebra também. Então, cuidado, se tiver o termo cefaleia histamínica na prova, é o termo antigo da cefaleia em salvas. Então, preste atenção. Esse rapaz, com essa dor, durante esse tempo aí, ele é acordado à noite. Ele está lá dormindo e acorda de noite com essa pior dor de cabeça na vida dele, tá? E gosta de aparecer depois de bebida alcoólica. Então ele sai, né, fica o dia todo bebendo, vai deitar, começa a dormir, 2 da manhã, acorda achando que está morrendo, tá? É esse o paciente. Aí ele vai chegar na emergência para você, com essa dor, com pitose e miose, você pode fazer diagnóstico diferencial com aneurisma de comunicante posterior, trombose de seio cavernoso, né? Pode ser uma doença aí vascular. Como é que você não vai pedir exame de imagem para ele? Qual vai ser o grande dado desse paciente para você não pedir exame de imagem? Que é uma pegadinha na prova. Qual que é o grande dado? Doutor, já tive essa dor várias vezes antes. Aí você fica tranquilo. Mas se ele chegar, você tem certeza que é salvas, mas foi o primeiro episódio, como ele tem alteração neurológica, tem que fazer o que para ele? Imagem. Então, primeira crise de salvas, tem que fazer imagem, tá? Beleza? E imagem para cefaleia, pensando que esse paciente aí pode ter aneurisma ou trombose de seio, com e sem contraste. Senão não adianta nada. Tudo bem? Então tá lá, ó. Características. Ó, homem, 9:1, 20 a 40 anos, unilateral periorbital, que dura de 15 a 180 minutos, tá? Episódios noturnos, dor insuportável, não tem aura e não tem história familiar positiva. Ó, lembra? Hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, sudorese facial, miose, pitose, edema de pálpebra. É esse o paciente, tá? Tudo bem? Pegamos então. Tá desesperado, tá? Aí, ele sim quer acabar a dor. Esse é diferente da enxaqueca, né? A enxaqueca está preocupado se vai fazer tomografia ou não. Esse é, por favor, pare com a minha dor. E isso vai te cobrar em prova. Preste atenção agora. Como é que você vai parar essa dor insuportável, que é a cefaleia primária com a dor mais forte que existe? Como é que você vai parar essa dor? Morfina, corticoide, Aldol, Amplictil, indometacina. Como é que você vai parar a dor desse paciente? Isso é questão clássica. É um paciente extremamente ansioso, grave, né, em termos de dor, preocupadíssimo. O que você faz com ele? Vou te dar uma ideia. Em qualquer pronto-socorro que você estiver, você vai conseguir tratar. Qualquer um. Não tem mistério algum tratar esse paciente. Chegou desesperado o tratamento. Vai botar ele sentadinho na maca, sentado, tronco inclinado para frente, braço apoiado na coxa, não pode ser qualquer posição, tem que ser essa posição. Sentou, tronco inclinado para frente, braço na coxa. Vai pegar uma máscara nele e vai colocar oxigênio para esse paciente. O tratamento é oxigênio, tá? Então esse paciente, ó, pitose, a dor aqui, lacrimejamento, olho vermelho, miose, tá aqui, ó, essa dor nessa localidade, olha essa figura para você não esquecer mais, vai fazer o que para ele? Ó, oxigênio a 100%, em máscara, 7 litros por minuto por 15 minutos. É isso que você vai fazer. Hoje em dia, como alternativa, você pode fazer também, associado ao oxigênio, o sumatriptano, que é aquele composto migrano específico. Agora, não pode fazer qualquer sumatriptano. Tem que ser 6 miligramas subcutâneo, tá? Então isso aí pode também ser uma pegadinha para vocês. Pode ser o Sumax, spray nasal, comprimido? Não. Tem que ser 6 miligramas subcutâneo. Como isso aí não tem nenhum hospital de emergência, né, nem no mais rico, nem no mais pobre, tem que saber fazer o que mesmo? Tem que fazer é o oxigênio. Agora, esse paciente, eu tenho que fazer profilaxia, porque essas dores, gente, vem 3 vezes por dia, nem ficam aí, ó, por 3, 4, 5 meses, direto a dor dele. Aí depois dá um tempo e volta de novo. Passa 6 meses sem vir, 1 ano sem vir, depois vem de novo. Por isso que a cefaleia chama cefaleia em salvas, que ela tem períodos de dor intercalado com períodos sem dor.
E quando chegar a dor nesse paciente, não posso deixar que ele fique, né, todo dia com dor. Não dá para ficar tomando oxigênio todo dia. Então você vai fazer profilaxia para ele. E a droga de escolha para profilaxia da cefaleia em salvas é o verapamil, tá? Verapamil, esse bloqueador do canal de cálcio para ele. Como opção, você pode fazer até o valproato de sódio também, ou até carbonato de lítio. O lítio que usa para distúrbio bipolar do humor também pode utilizar aqui. Mas o fundamental é saber crise, O2, tá? Profilaxia, verapamil. Tá, gente? Verapamil aqui em altas doses. Tá? Às vezes tem que pegar o paciente, fazer teste ergométrico, eco, porque vai bradicardizar e vai ficar hipotenso. Beleza? Então tá lá. Como conduzir cefaleia em salvas. Lembrando que a primeira crise sempre tem que fazer o quê?